Boa tarde, pessoal, tudo certinho? Nossa terceira aula aí dessa minha visita na cadeira de sistemas digitais com vocês. Segunda aula direto no Quartos, não vamos ter slide, vamos direto meter a mão na massa. Da outra aula eu tratei circuitos meramente combinacionais, dessa vez a gente vai entrar de cara nos circuitos sequenciais. Eu dei uma olhada nas aulas que o professor Chivitz passou para vocês. Não vou tocar profundamente na diferença entre circuitos combinacionais e sequenciais, já que ele já tratou isso com vocês bem a fundo. Vou só lembrar, né, que a grande diferença quando a gente está tratando de circuitos combinacionais, só para refrescar a memória de vocês, é que agora a gente tem barreiras temporais, né? A gente tem um sentido de antes e depois, digamos. Enquanto nos circuitos combinacionais as nossas saídas são simplesmente uma função das nossas entradas e os sinais eles correm pelo circuito de maneira praticamente instantânea, claro, descontando atraso, tipo de coisa, mas para o nosso time frame humano é praticamente instantâneo. Os circuitos combinacionais eles vão ter elementos de memória que permitem que as saídas não sejam apenas uma função das entradas, mas que as saídas também sejam uma função desses estados internos que o circuito armazena nesses elementos de memória. E é isso que a gente vai ver hoje, como que a gente constrói esse tipo de coisa usando as ferramentas e a sintaxe que o VHDL nos dá. Indo direto aqui para o Quartos, vamos fazer que nem na outra aula. Vamos criar um projeto novo. Vamos pegar aqui a minha pasta Projects, que eu já tenho. Vamos chamar de aula 3. Vai criar a pasta Empty Project. Não vamos adicionar nenhum arquivo anterior. Ciclone 4E. É que eu estou acostumado por conta de coisas anteriores. Que é o EP4C22 F17C6. Pronto. Bueno, vamos criar um arquivo VHDL para a gente poder começar a trabalhar e já vamos salvar ele. Se eu não escrever nada. Vamos já puxar aqui. Vocês já estão vendo que eu estou enxergando a minha colinha aqui, que eu não fico sem. Library. Não está escrevendo. Agora sim. Library 3E. E a mesma que a gente usou da outra aula. Use 3E.std logic 1164, padrão 1164 de std logic. Pontual. E a gente vai usar hoje uma segunda biblioteca, que é a Unsigned. Essa outra biblioteca ela vai ter o que a gente precisa, por exemplo, para somar coisas. Ela não é exatamente a mais indicada para esse tipo de coisa, existe um certo overlap nessas bibliotecas, algumas delas fazem as mesmas coisas de maneiras diferentes. Essa aqui não é a que eu lembro de usar na graduação, mas foi a que funcionou quando eu estava testando isso mais cedo. Mas ela funciona tranquilamente. Vamos puxar a nossa entity, que nem da outra vez, vamos chamar de aula 3, para o Quartz não se perder. Isso. Eu vou botar aqui um end aula 3, né? Que a gente tem a nossa entidade do nosso cabeçalho, que vai dar a interface, né, do que a gente está fazendo, o port. E o que a gente vai precisar para hoje? Se vocês lembram, a grande questão quando a gente entra em circuitos sequenciais é que a gente vai ter o nosso clock. Bom, tem os circuitos sequenciais assíncronos? Tem. A gente não vai tratar deles. Eu nem saberia responder para vocês se o FPGA ele suporta esse tipo de circuito. Eu imagino que não. Eu lembro de entrar numa discussão isso com
antes, eu acho que ele não suporta. Se vocês, quando tiverem mais maduros dentro da linguagem, quiserem testar, tudo bem, mas eu acredito que que o Vega dele nem dê suporte para esse tipo de coisa. Então a gente vai usar um clock, a gente vai trabalhar com circuitos sequenciais assíncronos. Então vamos ter um clock, vamos chamar ele de CLK, vai ser um in de std logic. Bueno. Coisa que é importante quando se vê a questão dos circuitos sequenciais é que o nosso novo tijolo fundamental, o nosso novo pilar são ali os LEDs, os flip-flops, os registradores, né? Toda essa família que são os elementos de memória que vão separar a nossa lógica combinacional, né? E com eles a gente vai ser capaz de armazenar os estados internos e transformar os nossos circuitos em sequenciais, dá para eles essa noção. Vou trazer aqui. Só abrir aqui o OBS para ter certeza que vocês estão vendo. Estão vendo, sim. Aqui, puxei da internet um flip-flop do tipo D e vocês conseguem ver um pouco do que a gente viu na outra aula, onde a gente instanciou alguns sinais e colocou portas entre eles. Vamos repetir isso daqui com o nosso amigo flip-flop, que eu imagino que vocês conheçam bem. Vamos chamar de D, mais uma entrada. std logic. E duas saídas, uma Q vou copiar aqui e uma QN. Nossa, que é negado. Fecha antes do ponto e vírgula. Bueno. Deixa eu puxar ele de novo aqui. E vamos tentar codificar isso aqui em VHDL. Só para a gente ter uma primeira ideia, trazendo o flip-flop, né, nosso tijolinho fundamental na hora de fazer um circuito sequencial. Que nem da outra vez, Architecture, nosso circuito de fato, né, que vocês lembram, vamos dar um nome de Arch. Off. Aula 3, is e um end arch, para dizer que a gente nosso circuito termina aqui. E um begin aqui no meio para separar nossas declarações do nosso circuito de fato. Bueno. Como é que a gente vai fazer? Vocês lembram que eu não consigo ler de uma saída. Isso é até bem intuitivo. Eu não conseguiria, por exemplo, dizer que Q recebe QN. Vamos testar aqui. Salvar aqui, né? Apertei Ctrl S para salvar. Aula 3.vhd. E vamos sintetizar. Na outra aula eu fazia todo o processo de compilar, mas o professor Chivitz me lembrou que eu posso só fazer a síntese e ele já vai dar tudo que a gente precisa. E aí já nos poupa um tempo. Ó. Bom, também não fiz o ponto e vírgula em algum lugar. Ah, claro, aqui. Ele deu o erro que a gente queria. Não. A gente quer ver um erro muito específico. Então, se tiver outros erros, a gente não vai conseguir. Aqui, inference object kn of mode out cannot be reached. E ele dá a opção change object mode to buffer. Não faremos isso. Eu apenas queria mostrar o que a gente viu até lá na primeira aula, que
quando a gente coloca um pino como saída, ele não pode ser lido. Mas como aqui a gente quer ler eles, né? O nosso sinal que ele é entrada nessa NAND e o nosso Q negado é entrada nessa NAND, a gente precisa ler eles de alguma forma. Então vamos declarar eles, declarar dois sinais intermediários. Vamos chamar eles de Q intermediário e Q negado intermediário. São dois std logic. Agora a gente pode ler eles. E vamos dizer aqui, para não repetir o mesmo problema da outra aula que eu cometi um erro em que nada estava ligado em nada, já vamos garantir aqui que vai receber QI e QN vai receber QNI. E a gente vai dizer aqui que o valor inicial deles, com a sintaxe dois pontos igual, né? Não é a flechinha nesse caso, é igual a zero. Aspas simples, como é um bit só. E vamos puxar aqui no meu navegador para a gente ver. Vou botar aqui do lado. A gente vai dizer que ele vai receber alguma coisa que vai vir de uma NAND. O que vem dessa NAND? Outra NAND. Vou botar um parênteses aqui no NAND. E veio o D e o clock. CLK. E do outro lado da NAND vem o nosso... isso aqui está errado. Aqui e aqui. E vem o nosso QNI. Lembrando que a gente não está trabalhando com nada que seja case sensitive. A gente pode pirar nos maiúsculos e minúsculos que o Quartus não vai se importar. E o nosso QNI vai receber também uma NAND, bem similar, né? Que um lado da NAND é o próprio QI e do outro lado NOT. Isso direito. NOT D NAND o clock de novo, CLK. É isso. E vamos ver o que ele nos dá. Deu uma coisa um pouco diferente. Isso é uma coisa legal. Isso é até alguma coisa que eu discuti com alguns de vocês quando tiveram dúvidas da última atividade. É quando a gente tem um circuito a partir de um certo tamanho, quando ele já não é uma coisa que é só uma ou duas portas lógicas, e a complexidade dele começa a aumentar, a gente tem N formas de descrever um mesmo circuito. Não um mesmo circuito, mas a gente tem N circuitos que vão ser representados pela mesma função lógica, digamos. Então, o que ele gerou aqui é um pouco diferente. Por exemplo, as duas NANDs, uma alimenta a outra. Nesse caso, apenas uma... Não, as duas fazem. Olha que legal, já estava tentando ler uma coisa um pouco... Já estava tentando ler errado. Mas não é, ele não fica exatamente, né? Tem os dois... Ou fica. Agora me pegaram. Vou ter que analisar o circuito todo. Vamos ver. Aqui está o nosso negado do clock, do D, desculpa. E claro, isso também é uma coisa interessante. A forma de representar dele, ele sempre bota os inversores. Não entendo porque ele bota esses inversores grandes aqui. Mas ele bota esses inversores na entrada, ao invés de botar como aqui na saída, como a maioria dos exemplos na internet faz. Bom,
onde eu queria chegar com isso é que, bom, a gente consegue fazer um flip-flop da mesma maneira que a gente fez, por exemplo, os circuitinhos mais simples na outra semana, e da mesma forma que vocês fizeram na atividade o somador completo, né, o full adder. Mas vocês já poderiam imaginar que se cada vez que a gente quiser ter um registrador ou algo do tipo, um shift resistor, qualquer tipo de registrador, a gente tivesse que ficar descrevendo flip-flop atrás de flip-flop e conectando eles para ter os registradores e conectando eles em série, isso acabaria sendo muito trabalhoso. Imagine se a gente tivesse que ter toda essa estrutura de código para algo tão simples quanto um registrador. Mas o VHDL ele nos dá opções, digamos, com um pouco mais de abstração, que é o que a gente vai focar hoje. E o VHDL ele tem essa questão de dois paradigmas, eu poderia dizer. A gente sempre pode construir os nossos sistemas, agora saindo só de um circuito, algo pequeno, mas pensando num sistema, algo maior, de forma comportamental e de forma estrutural. O que é a gente descrever um sistema de forma estrutural? Pense em um multiplexador, por exemplo. Vocês podem ir até a internet e achar como é um multiplexador por dentro, com cada porta lógica, onde que ela se liga, assim como a gente fez aqui no nosso flip-flop. Isso é a gente construir alguma coisa de forma estrutural. A gente está replicando a estrutura que a gente conhece para ter aquele comportamento. Agora, quando a gente descreve o sistema de forma comportamental, é o contrário. Nós dizemos para o VHDL, nós dizemos para o Quartz o comportamento que a gente espera do nosso circuito, e ele encontra estruturas, ele sintetiza as estruturas que vão se comportar daquela forma. Então a gente não precisa necessariamente descrever cada parte de todo o nosso sistema com portas lógicas apenas. A gente tem algumas sintaxes um pouco mais avançadas, que é a principal parte da aula de hoje, que eu vou mostrar para vocês, que é o nosso amigo o processo, process. Né? A linguagem ela está toda em inglês, é o process. Vamos ver aqui. Já partindo direto para o process, que é o que eu gostaria de mostrar primeiro para vocês, sintaxe bem simples. Process. Abre e fecha parênteses. Begin, assim que nem a nossa arquitetura ele tem esse begin para separar o que a gente declara dentro dele do que ele de fato está fazendo, né, do circuito de fato. E um end process. E aqui a gente pode fazer o que a gente precisa. O que é esse processo, afinal de contas? Ele é uma indicação para o VHDL de que entre o início dele aqui, seja lá o que eu for declarar aqui dentro, e o fim, existe uma barreira temporal, existe um registrador, eu quero guardar a informação aqui no meio de alguma forma. Vamos começar populando aqui com um pouco de código. Deixa eu pensar. Vamos dizer... Vamos botar aqui o nosso clock. O que é esse parênteses aqui? Que se vocês pararem para pensar, lembra um pouco os argumentos de uma função em qualquer linguagem de programação. Isso aqui é a nossa lista de sensibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso processo, esse nosso pedacinho de circuito, ele é sensível à mudança nesses sinais. Ou seja, sempre que esse sinal CLK mudar, esse circuito contido no processo, ele vai disparar. E lembrando, o processo ele é a nossa forma no VHDL de dizer, olha, eu quero um registrador, eu tô colocando o meu circuito aqui e eu quero que
conforme ele rode entre, digamos, as etapas dele rodar, entre as etapas entre as minhas entradas se configurarem as minhas saídas, eu quero uma barreira temporal, eu quero armazenar esse dado, esse sinal de alguma forma. Vamos botar aqui. Isso é legal que também eu vou... Como a gente vai construindo isso aqui aos pouquinhos, na minha colinha eu fiz tudo de uma vez, né? Fui puxando de cabeça como é que a gente fazia no projeto, mas vamos fazer aos poucos e ir sintetizando passo por passo para ver como é que ele se monta. É legal que algumas coisas eu também vou descobrir na hora como é, como é que ele vai se montando. Vamos dizer que D. E uma coisa importante é que, por exemplo, se a gente simular esse código, aí a gente vai ter que botar no CLK um sinal em quadradinho, né, de onda de clock. Mas a princípio a gente não precisa pensar nele dessa forma, ele é um sinal. O VHDL ele tende a entender um sinal de entrada chamado de CLK como um clock. Então isso até ajuda na hora dele entender que o que eu estou pedindo aqui é um registrador. Esse nome CLK, ele entende, a ferramenta entende que ali provavelmente é um clock, não é um sinal aleatório, não é uma entrada qualquer, não é um sensor nem nada do tipo. Então vamos dizer que D, ele recebe o quê? Não, D não recebe nada, D é uma entrada. Quem pegou essa aí no meio, eu já ia fazer besteira. Vamos dizer que sempre que CLK mudar, que vai receber D. Mas falta uma coisa para um registrador que eu não estava lembrando. Que a gente precisa que ele seja... Qual que é a diferença entre um LET e um registrador? Quem é que lembra? Vocês lembram que a diferença é que enquanto um LET ele é sensível a sinal, a nível de sinal, que é muito do que a gente estava fazendo aqui embaixo, né? Quando esse sinal levanta, esse levanta também. Quando esse aqui baixa, esse baixa também. Seria um LET. Mas que, se não me engano, ele implementa como um fio direto. A gente precisa de alguma coisa que seja sensível sensível à borda, para que dê certo como um registrador. A sintaxe que a gente tem para isso no VHDL é o nosso if. Simplesmente. O if no VHDL é um pouco mais estruturado. A gente vai ter o if, aí then e end if. A maioria das coisas no VHDL tem que ter esse end. E esse tipo de coisa a gente não tem como botar fora do processo, né? O que a gente vai botar fora do processo é o que a gente viu na outra aula. O assignment, né? Dá valor para os sinais e também de forma selecionada e condicional. Mas aqui dentro do processo a gente acaba tendo acesso a essas outras estruturas, essas outras sintaxes. E lembrando também que a gente não está numa linguagem de programação, né? A gente está trabalhando com descrição de hardware, então é sempre bom lembrar que eu estou puxando um if, mas enquanto na programação ele provavelmente ele é uma estrutura de uma instrução no processador que vai buscar um endereço de memória, vai fazer uma comparação e vai retornar isso. Aqui eu não tenho esse endereço de memória, digamos. Esse if está comparando as coisas a nível elétrico, digamos. Mas eu já estou divagando um pouco. A nossa sintaxe aqui para detectar borda vai ser uma coisa bem simples. Rising Edge do inglês, borda de subida. E vamos passar para isso daqui o nosso clock, o nosso CLK. E tem outras sintaxes que fazem a mesma coisa, mas essa aqui é a mais enxuta do VHDL mais novo. Rising Edge. Se a gente quisesse detectar quando eu estivesse descendo, Falling Edge, tranquilo. Mas vamos se manter no Rising Edge, que é o mais comum. Então, sempre que houver um Rising Edge de clock, que vai receber D. Vamos ver o que ele nos entrega disso daqui. Eu nunca tenho certeza se o OBS está gravando, se vocês estão me vendo. Então, de vez em quando eu vou abrir aqui o OBS, está gravando.
Só para ter certeza, senão não vão se portar. Ó, deu algum erro. Legal. Ah, isso é legal. Can't resolve multiple constant drivers for net queue. O que isso quer dizer? Eu dei um valor aqui e eu dei outro valor aqui. Não posso dar dois valores. O que está acontecendo? Isso puxa da primeira aula que a gente viu a questão dos statements concorrentes. Esse cara aqui, ele é concorrente, ele está concorrendo com isso daqui. Tem um circuito elétrico jogando um fio para se ligar aqui nesse objeto e tem outro lado, outro circuito jogando, tentando um fio, tentando se conectar aqui. O que isso gera? Um curto-circuito no nosso FPGA, na nossa placa, e ele não consegue resolver esse tipo de coisa. Enquanto se a gente tivesse numa linguagem de programação seria uma variável que é escrita e depois sobrescrita, aqui ele não deixa. Ele simplesmente diz que tem dois circuitos tentando escrever no mesmo lugar, jogar eletricidade no mesmo lugar, de dois lados diferentes, e isso dá chablau. Vamos testar agora. Eu gosto que esses erros vão aparecendo. Fica até melhor de explicar. Olha só. Vamos analisar. Ele fez o nosso QN, que eu não usei para nada, não está ligado em nada, perfeito. E ele criou um registrador. Ele entendeu que quando eu coloco um processo, eu quero um registrador. A gente pode fazer um código em VHD que vai ser mais parecido com um registrador e usando o processo? Pode, mas ele vai ignorar e vai ver o processo, vai ver a redundância e vai entender que eu quero ali, no caso, um registrador. E é um registrador do tipo D, né? Bem do jeitinho que a gente conhece. Aqui a entrada. Isso aqui não é D porque eu chamei aqui de D. Isso aqui, esses nomes também são internos dele, né? Dessa estrutura, dessa primitiva, a gente poderia dizer que o VHDL ele entendeu que eu queria um registrador, ele instanciou um registrador. Então, se eu colocar isso dentro de uma placa, ele vai literalmente entender que eu quero um registrador, ele vai ter um registrador fisicamente esculpido em silício e vai dizer, bom, esse registrador é para esse circuito e vai instanciar e eu vou estar usando ele. E eu posso botar vários desses caras e ter circuito entre eles. E é isso que faz a minha lógica sequencial. Eu vou ter ends, shores e várias coisas fazendo qualquer circuito, e entre pedaços desse circuito eu vou ter registradores que vão guardar estados internos que vão me permitir ter essa noção dentro do meu circuito do domínio do tempo. Bueno, vamos botar um reset nisso daqui, né? Eu não tenho um reset. É sempre bom, né? A gente poder resetar. Na aula que eu não sei se eu comentei, eu assisti a aula do professor Stivitz sobre circuitos sequenciais. Eu vi que ele deu vários exemplos de registradores e de uso de registradores. E é legal, é importante a gente ter um reset, né? Então, vamos botar outro if. Ifs em cascata e o else, né? Que é importante saber esse comando. A gente vai usar if. Vou botar aqui precisa de mais uma entrada, né? Vou chamar de R, de reset. stdlogic. If R igual a 1, then a gente reseta. O que a gente reseta? A gente vai resetar o nosso valor interno. Vamos dar um tamanho para esse registrador. Vamos dizer que é um registrador de 4. O que eu usei na minha cola? Usei 4.8. Usei 4. Vamos usar 4. Então vamos seguir aqui que eu já fiz. Signal temp.
Isso aqui também, ainda a questão que a gente viu na última aula, né? Do nosso sinal interno tipo std logic vector com o valor inicial. O valor inicial... faltou isso aqui. 3 down to 0. Vocês lembram da outra aula? Para indicar que eu tenho 4 bits. O primeiro chama 3, é o mais significativo. O último chama 0, é o menos significativo. Na hora de indexar essas coisas, isso é importante. Na outra aula eu mostrei essa sintaxe para vocês, que eu simplesmente eu dou o valor como se fosse um vetor, mas a gente também tem uma outra opção, porque a gente às vezes pode, né, a gente está usando 3, 4 bits, 8 bits, a gente pode estar usando 255 bits, 256 bits. E aí fica um pouco inviável. Escrever tudo isso de zero, a gente tem uma opção que é fazer others, ou seja, todos os bits são zero. Com a flechinha ao contrário. Por que a flechinha ao contrário? Eu não faço ideia. É assim. A sintaxe é essa. Sempre foi assim, eu sempre achei isso muito estranho. Temos nosso sinal temporário. Então vamos dizer o seguinte. Esse sinal temporário é o interior do nosso registrador. Agora que é o nosso registrador, por mais que ele já entenda que a gente quer um registrador, a gente está deixando ele mais completinho. Quando o reset for 1, ou seja, quando eu de forma completamente assíncrona levantar esse sinal, a gente podia fazer isso de forma síncrona dentro aqui, ou seja, só dentro dos tempos do clock? Poderia, mas eu acho interessante a gente fazer isso de forma assíncrona até para ver que é possível. E para mostrar o if e o else if. Quando isso acontecer, temp vai receber 0. E aqui, agora a gente tem dois ifs, né? A gente poderia botar outro end if, mas a gente quer, como eles nunca vão acontecer, a gente tem que pensar no circuito, né? Pode acontecer um momento exato no tempo em que R é 1 e Rising Edge Clock é verdadeiro, ou seja, a gente está na borda de subida? Provavelmente. Se a gente pensar nesse reset com um botão gigante na frente, uma pessoa que vai ficar apertando, esse apertar pode durar alguns milésimos de segundo, e nesses milésimos de segundo a gente tem milhares e milhares de Rising Edges a depender da frequência do nosso clock. E por isso a gente não quer que seja algo assim, onde eles são independentes. A gente quer que eles sejam, que se aqui a nossa condição de cima está acontecendo, eu nem olho para de baixo. Então vai ser o else if, que no VHDL é else if. ELSIF. Então agora eles estão encadeados. Se o R acontecer, ele nem vai olhar para o Rising Edge. E está feito. Bueno, vamos ver como que ele fez agora. Tá gravando? Tá gravando. Já começou a demorar um pouco mais. Mas já foi também. O que ele fez? Ele criou um enabler. Agora, é legal que ele tem esses diferentes tipos de registradores e conforme a gente vai populando de código e deixando a coisa toda mais completinha, ele instanciou essa caixinha preta, né? A gente não sabe como que ele implementa isso por dentro, mas ele instanciou uma caixinha preta diferente que agora tem outro pino. Ele tem o clock, tem o enabler, então é um pouquinho diferente, além do D, claro. Eu me pergunto se ele instanciaria alguma coisa diferente se a gente tivesse chamado esse R de reset. Eu não duvido que ele faça isso. Bom, como a gente está nessa de testar e de eu ver as coisas com vocês, conforme... Vamos dar uma olhada.
Isso não parece uma coisa muito intuitiva para uma ferramenta desse tipo fazer, mas a conhecendo quartos é uma coisa que ele faria. Ah, na verdade não. Tive uma ideia. Tem uma coisa errada no meu código que não está errada do ponto de vista. Ele consegue sintetizar o meu código, mas não é o meu código não é o que eu queria. Porque falta uma coisa. Lembra que eu expliquei da lista de sensibilidade? Esse circuito ele tem que ser capaz de rodar também quando o reset muda. Porque afinal de contas, se o reset mudou, é capaz dele ter virado de 0 para 1. Então falta nosso reset aqui, não tem nada. Vamos deixar o R. Qual foi a minha linha de pensamento? Eu lembrava que quando a gente fazia algo do gênero, o registrador instanciado pelo Quartus ele tinha a nomenclatura de reset. Por isso que eu achei que podia ser uma questão do nome, que é uma coisa meio bizarra, mas que é possível no Quartus. Mas eu acho que foi isso, foi o fato de eu não ter posto ele na lista de sensibilidade. Vamos descobrir. Não. Seguiu com o enabler. Bom, não sei. Isso é uma coisa que até eu vou tentar descobrir depois. Porque isso é uma coisa bem legal. Pelo menos eu acho bem legal que ele tem esses blocos, principalmente, por exemplo, quando eu disse pro Quartz que eu queria um EP4, CE22, F17, C6, com aqueles arquivos que eu pedi para vocês baixar também, que eles são bem grandes, se parar para pensar que é só um arquivo de configuração, ele sabe tudo que tem dentro desse FPGA. Ele sabe quantos registradores, quantos pinos, que tipos de registradores, que tipo de portas lógicas. Ele sabe se ele implementa lá embaixo uma AND ou uma NAND negada. Enfim, ele sabe. Então, conforme eu vou fazendo código, vou populando o meu código com portas e coisas do tipo circuito, ele pode entender coisas diferentes. Então, digamos que eu tenha um... Deixa eu pensar. Digamos que eu faça uma multiplicação. Ele pode, em primeiro lugar, para um FPGA específico, ele pode instanciar vários somadores que ele tem em hardware. Talvez para um FPGA um FPGA não tem nenhum somador em hardware. Ele tem só as portas lógicas. Então ele vai construir tudo, vai construir os somadores com portas lógicas e vai construir o multiplicador com esses somadores. Talvez tenha um outro FPGA alvo, que ele já tem os somadores feitos. Ele já tenha no silício um somador, vários somadores. Então ele vai dizer, bom, a descrição de hardware aqui do projetista infere que eu preciso de somadores. Então, ao invés de construir eles das minhas portas lógicas que eu posso usar para construir outras coisas, ele vai construir com esses somadores que ele tem disponíveis. E a mesma coisa no nível dos multiplicadores. Ele tem os somadores, ele pode construir um multiplicador. Mas se ele tem um multiplicador dedicado em hardware fixo, ele pode puxar e utilizar esse multiplicador. Isso é bem interessante nesse sentido. Quando tu tá trabalhando com esse tipo de coisa, o FPGA alvo ele é importante. Qual FPGA que tu está usando é importante. Se eu preciso fazer grandes multiplicações em hardware, ter um hardware dedicado para isso acaba sendo importante. Então, tá? Isso é uma coisa que eu achei que seria interessante tocar, de como o Quartus faz essas mutretas e acaba instanciando coisas diferentes. Eu sinceramente já lembrava que vamos testar, né? Vamos botar reset. Vai que vocês provavelmente estão vendo isso aqui em 2x. Não vai custar muito tempo.
chamei aqui. Reset, reset, reset. Ainda está gravando. Isso é uma coisa que eu conversei com o professor Chivitz, principalmente da outra aula. Nunca tenho certeza se está gravando, se eu estou falando só com a parede. Ainda não. Isso vai acabar virando um desafio pessoal para mim, eu vou ter que descobrir isso. Posso estar lembrando errado também, mas eu lembro que havia alguma situação em que ele instanciava um registrador com um reset. Talvez tivesse que ser um reset síncrono. Talvez. Mas vamos seguir. Bueno, vocês viram que quando a gente está dentro do nosso amigo processo, a gente acaba tendo acesso a outras sintaxes. Uma sintaxe que a gente tem acesso é o case. No C, switch case, eu não lembro no Python como é que chama. Acho que nunca usei isso no Python. Mas a gente pode usar o switch case, que aqui é case when, que é bem parecido com a atribuição condicionada que a gente viu na outra aula. E é bem parecido, case. Isso, claro, dentro do processo, né? Esse tipo de coisa a gente não consegue usar fora. Case temp. Isso, sempre tem o is. E end case. Tem o case. E o when. Flechinha para esse lado. E as nossas condições vão aqui no meio. Bom, quando o temp for 0, a gente faz as coisas, a gente pode aqui, e aqui a gente pode popular com código. Uma coisa interessante é que quando a gente viu a questão da atribuição condicionada e selecionada, se vocês lembrarem, era sempre um sinal. Eu tinha um sinal que eu queria dar valor. E a estrutura de código, eu ia indicando que condições para que aquela atribuição acontecesse. Então era sempre um sinal recebendo alguma coisa. Aqui não. Aqui eu posso colocar qualquer quantidade de código aqui dentro. Eu posso dizer que recebe D. Eu poderia ter dezenas de sinais de saída, dezenas de sinais intermediários e todos sendo alterados. Eu posso dizer que quando temp é 0, temp recebe 1. E por aí vai. Quando é 1 recebe 2, quando é 2 recebe 3. E é legal porque agora o que é importante lembrar? Que a gente está trabalhando com circuitos sequenciais. E o processo, ele trata disso de uma forma bem interessante. Digamos que eu atualize esse valor de temp. Hoje a gente não vai chegar a simular, porque simular esses circuitos fica um pouco mais complexo de mostrar no vídeo, e eu tenho certeza que vocês estão entendendo o que eu quero passar. Mas, enquanto nesse caso aqui que a gente tinha os nossos lets, que quando esse sinal mudava, esse aqui mudava instantaneamente, a gente tem o nosso sinal de clock, borda de subida. Até o nosso próximo tempo de subida, o nosso processo tem que ser capaz de fazer tudo, porque afinal de contas isso aqui não é uma função que vai sendo chamada em múltiplas threads. É um circuito que roda e depois ele tem que rodar de novo no mesmo espaço físico, o mesmo circuito, os mesmos fios. Então, quando acontece o nosso evento Rising Edge, ele vai ver o sinal de temp. Bom, o sinal de temp é 0. Quando chegar aqui, vai dizer é 0 e vai atualizar para 1. Digamos que a gente tem aqui um when
1. Quando isso acontece, temp passa para 2. Isso não vai acontecer. Essa condição ela é testada junto com essa no início do passar do meu circuito, da execução do meu circuito. Ou seja, ele só vai enxergar que temp é igual a 001 no próximo ciclo de clock. Se vocês lembrarem, isso é uma questão tangente a caminho crítico, tempo de hold, atraso. Por quê? Porque isso é um circuito físico e por mais que na maior parte do tempo a gente vai fazer circuitos pequenos que respeitam esses tempos, a ferramenta ela é feita para circuitos de qualquer tamanho e a ferramenta ela o circuito tem que respeitar o tempo crítico, que é o nosso tempo, em que é a soma de todos os atrasos entre um registrador e outro, né? Eu posso estar divagando um pouco, mas isso é importante na hora que vocês forem principalmente trabalhar com o processo. Os sinais eles só são atualizados de uma execução para outra. Ou seja, ele vai ver, é 0, vai passar para 1. No próximo clock, no próximo rising edge, ele vai ver que é 1 e vai passar para 2. Essa é a forma como os sinais vão se comportar quando a gente estiver trabalhando com os processos. Mas bueno. O que eu usei aqui na minha coisa? Usei outra saída. Vamos usar aqui. Vamos chamar de W. Foi bom abrir esse parênteses, que isso é uma coisa importante. Eu provavelmente ia tocar nisso só na próxima aula, e explicar um pouco mais detalhado, mas é importante. Agora que vocês estão vendo o processo, tenham em mente essa questão da atualização dos tempos dos sinais. Eu vou tratar disso melhor na próxima aula. W, vamos chamar de W. Vamos dizer que quando temp é 0, W é 1. E when qualquer outro, do mesmo jeito que a gente já tinha visto, when others, when others, W recebe 0. E vamos ver. Independente se a gente está usando algo com muitas combinações ou não, mesmo se eu tivesse uma para 1, para 2, para 3, até encher todos os bits, é importante ter o when others. Em alguns casos ele dá erro se não tiver, em outros não, mas é sempre importante para cobrir os outros casos, até porque lembrando que o std logic, por ser o nosso proxy para alguma coisa física, ele não tem só o valor 0 e 1, né? Ele pode estar indefinido, ele pode estar em conflito, então é bom ter o when others. Salvar e sintetizar. Vamos ver. Cadê? W não está ligado em nada. O que eu fiz de errado? Que legal, cara. Sempre a gente vai achando esses errinhos, a gente vai descobrindo. Bom, vamos ver a minha colinha. Case temp is. Tá. Bom, eu não vou cortar. Vamos tentar descobrir. Eu fiz um sinal. Ele é um out. Quando temp 0.
Talvez porque o tempo não está mudando. Provavelmente. Então vamos dizer que isso é uma coisa que é legal. Se o circuito ele não enxerga um caminho entre as entradas e as saídas, ele considera que não é nada importante, porque não está... É isso aí. Por mais que a gente tenha os nossos sinais internos, no fim, as entradas elas têm que influenciar nas saídas, de alguma forma. Claro, eu posso ter alguma coisa, um circuito interno bem complexo que, de certa forma, dá a própria saída sozinho, mas aquilo, a eletricidade tem que vir de algum lugar, sabe? Ela está vindo das entradas. Então vamos dizer que no Rising Edge, sei lá, sempre vai receber um. Isso é legal. É um exemplo legal. Se ele não consegue enxergar esse caminho entre as entradas e saídas, ele considera que não é nada válido. Olha só, ele fez um MUX. Nosso case é um MUX essencialmente. O seletor, os nossos dados e a saída indo para W. Claro, o seletor vindo de Q desse nosso registrador que ele chama de temp porque o nosso sinal é temp, né? Mas que na verdade está expresso pelo nosso processo. É isso aí. Nosso case ele sempre vai se comportar como um MUX, não importa quão complexo seja. E o nosso QN ainda sozinho, ele sem ligado em nada. E agora o Q também, né? Mas agora alguma coisa sai. Vamos dar alguma coisa para sair em Q. Vocês estão fazendo, né, da atividade o somador completo, full adder. Isso é outro exemplo legal da diferença entre a gente está codificando as coisas estruturalmente ou comportamentalmente. E também tem a ver com a biblioteca diferente que eu falei para vocês, que não é a melhor, mas que é a que a gente vai usar hoje. A gente pode somar coisas. A gente tem magicamente um operador de soma. A gente nem sempre precisa fazer tudo com portas lógicas. Vamos dizer que no Rising Edge, temp, tmp, recebe temp mais um. De aspas. Como é que eu fiz diferente? Legal, pá. Às vezes eu tenho as ideias e esqueço. Eu vou fazer uma entrada que é um vetor. Que também é 3 down do 0. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque agora eu tenho um registrador que ele também é um acumulador. Vocês chegaram a ver esse tipo de circuito, mas o que eu vou ter? Eu tenho meu registrador, podem esquecer isso aqui por enquanto. Eu tenho meu registrador, que ele reseta, dá o nosso valor 0. E quando o Rising Edge acontece, eu somo o valor que está ali com o meu valor interno com o valor da entrada. É isso aí. Poderia botar algum pino de controle, que provavelmente na hora de instanciar ele vai entender como aquele enabler que ele tratou como reset negado. Poderia. Para esse exemplo não preciso. Vamos ver o que ele faz. Olha só.
criou uma adição. Como ele implementa isso aqui por dentro? Não fazemos ideia. Aí a gente já está entrando, né, em literalmente segredo industrial. Como que a Intel, dona do Quartus e dona desses FPGAs que a gente está escolhendo como alvo, como que ela implementa isso no silício? Literalmente segredo industrial, a gente não sabe, mas a gente confia que quando ele botou esse símbolozinho, a gente sabe que de alguma forma ele está somando esse sinal com a saída do nosso registrador. Então olha aqui, agora ele botou aqui embaixo com reset. Eu não sei exatamente como que ele decidiu agora por esse tipo de registrador, mas ele fez o que a gente queria. A saída dele, a gente consegue somar com essa entrada para dar o novo valor. E ele ainda segue aqui, o temp ainda segue selecionando nosso multiplexador. Bacana. Então a gente agora tem um acumulador. Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma ULA, algo do tipo, algo mais complexo, a gente já tem a operação de pegar um dado e jogar para dentro e somar com um registradorzinho pequeno de 4 bits. Poderia ser maior, só mudar ali. Bueno, o que mais eu quero mostrar para vocês ainda? Mostrei o multiplexador, mostrei como a gente usa o registrador. Deixa eu dar uma olhada o que mais tem aqui na minha anotação. A gente pode... Isso é uma ideia legal. Posso mostrar para vocês como a gente tem jeitos diferentes de fazer a mesma coisa e como essa questão entre estrutural e comportamental não é uma coisa binária, é um espectro. O nosso sistema, ele vai... Um sistema gigantesco, ele vai ter partes comportamentais, partes estruturais, não tem nenhum problema. Mas a gente pode fazer, por exemplo, assim, um if. Nosso if cheio de mutreta, cheio de coisa. If temp, não tem o e, if temp é igual a 0, a gente pode botar aqui um sinal e é igual a 1. Está fazendo exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui no nosso case. Eu vou colocar outro sinal e else, né? Não vamos ter outra checagem que nem aqui em cima, é só um else e recebe 0. Vou criar aqui o e. E a gente pode também... Não, primeiro vamos sintetizar isso aqui para ver. Só que ele está dando essas caixinhas porque eu não estou salvando, né? Entre assim, e aí ele pede para salvar. Vamos ver. Agora ele criou alguma coisa que ele está chamando de equal 0. Ele está fazendo uma comparação. Como ele implementa isso por dentro, não sabemos. Mas, depois se a gente acabar simulando isso aqui em outro momento, a gente vai ver que do mesmo jeito, vem do mesmo lugar, vai dar a mesma coisa o E e o W, só feito de uma forma diferente. Outra forma de fazer, a gente pode fazer de N formas diferentes. Por quê? O que a gente está perguntando? A gente está perguntando se são todos zeros. Se eles são todos zeros, é 1. Vamos botar com 1 e 1. E vamos dizer, vamos colocar a próxima letra R, que R... O que é R? R é temp 3, o mais à esquerda, o mais significativo, negado, ou seja, o primeiro é 0, end temp 2, negado, end temp 1, negado, end temp 0, o menos significativo, sem negação. Ou seja,
Se esse aqui for 1 e todos os outros forem 0, R é 1. Mesma forma de escrever o que está aqui em cima. Isso, claro, sempre fica ao bel prazer do projetista. Se vocês acharem mais fácil fazer isso aqui, que é onde a gente está fazendo a questão mais estrutural possível, façam desse jeito. Se o if ajuda vocês a pensar e torna mais fácil, usem o if. Se a gente tivesse numa questão bem hardcore, onde eu quisesse poupar elemento lógico, quisesse que tudo tivesse da maneira mais otimizada possível, talvez, isso é só um talvez, esse aqui acabasse sendo o melhor, porque, de novo, a gente não sabe como ele tá, o que ele está implementando dentro daquela bolinha de que ele pergunta se uma coisa é igual a outra. Talvez ali ele esteja usando mais portas lógicas, a gente poderia ver um por um, mas também a gente está usando tão pouco circuito que tudo isso vai estar dentro de um elemento lógico ainda. Então não seria, não daria para ver, só se a gente replicasse isso milhares de vezes. Olha só, que bonito. Negado, 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 mais o 0 e o R. Tudo saindo de temp. Aqui ainda sozinho. Vamos ligar esse aqui direto aqui, né? Ah, isso é legal, eles não estão ligados, isso mostra que não é porque eu dei esse nome, ele é o padrão do que ele instancia dessa saída de nome Q. Vamos ligar ela aqui agora, né, direto. Só porque tem uma função. E vamos fazer uma última coisa. Isso é legal. Então, o process, que nem eu falei para vocês, ele indica que eu quero barreiras temporais. Mas ele não indica necessariamente que eu quero um registrador exatamente, mas que eu preciso desses elementos de memória. Nesse caso, ele precisa de um registrador apenas, mas a gente pode forçar para ele ter outro registrador. Não um registrador maior, mas outro registrador além do que a gente já tem. Vamos fazer mais um sinal. Vamos chamar de signal EX de exemplo, sei lá. E ele não vai ser um vector, ele vai ser só um std logic solitário. E vamos dizer, vamos dar para ele um valor inicial. E vamos dizer que sempre nesse rising edge ele recebe ele mesmo negado. EX, flechinha, recebe not EX. Vamos ver o que ele faz. Quanto tempo já tem? 1h03. Vai comer um pouco mais de um período. Por que eu não posso? Porque std logic ele é o que é um std logic solitário, ele não é um vector. Então, vamos transformá-lo num vector, que ele tem ali uma função para ele chamar de sua. Vamos ficar ali sozinho, 3 down to 0. E o kn deleta. Não uso kn em lugar nenhum, eu acredito.
Não deu certo. Por que não deu certo? Mesma coisa. Cachorro velho não aprende. EX, se vocês pegarem, eu tenho certeza que vocês já estavam pensando na bobagem que eu estava fazendo. EX não está ligado na saída de nenhuma forma. Era para isso que o QN estava ali e eu não me dei de conta. Essa aqui vocês viram de longe eu fazendo errado. Vamos também dizer que no Rising Edge T recebe X. E isso vai gerar uma coisa interessante, eu acho. Gerou o que eu achava. Bueno, vocês conseguem... tentem... Eu queria mais um registrador, ganhei 2. Por que isso aconteceu? Dá um segundinho para vocês pensarem. Se vocês despausaram, vocês com certeza se deram de conta que qual que é a moral? Eu tenho meu EX, meu Rising Edge aconteceu, meu EX recebe o valor antigo dele e esse valor antigo também passa para T. Ou seja, eu tenho que manter o valor antigo e o novo, de certa forma. Então, por isso que eu tenho 2 registradores. Um para cada coisa. É meio estranho, mas é assim que funciona. A própria saída do EX liga nele mesmo e no próximo que vai direto para o T. Agora, isso acontece porque eu botei o meu T recebe EX dentro da minha estrutura do process, que indica a necessidade de uma barreira temporal. Se eu tirar isso aqui aqui embaixo, na parte meramente combinacional, esse terceiro registrador deve sumir e a gente deve ficar só com 2. Ficamos só com 2. O EX que volta para ele mesmo. Aqui com o nosso clock que entra nos 2. Olha que interessante. Aqui ele usa o enabler e aqui ele usa o reset. É uma coisa que é legal de investigar, mas que a gente não tem como ter uma resposta definitiva de por que ele instancia coisas diferentes. Mas sempre bom lembrar que na hora de fazer a síntese ele precisa que esse código que a gente escreveu literalmente se torne um circuito físico dentro de um FPGA de verdade, que existe, que foi fabricado. Então ele instancia coisas que esse FPGA tem. Talvez. O problema é que eles, por serem FPGAs de famílias similares e próximas que a gente baixou, eles provavelmente vão ser todos iguais nesse sentido. Mas eu imagino que se a gente baixasse alguma família de FPGAs muito estranha, muito diferente, a gente tivesse um circuito muito grande, muito complexo, a gente começasse a ver diferenças entre o que a ferramenta vai sintetizar usando o mesmo código para FPGAs diferentes. Mas é isso aí. Hoje a gente viu o process, principalmente. Vimos ali como fazer um MUX dentro do processo. Vimos o if, né, com o case também, que é o nosso MUX. E eu acho que agora a única coisa que falta de sintaxe importante do VHDL são os nossos módulos, que são o nosso equivalente a funções.
Existe uma sintaxe na VHDL chamada função? Existe. A gente não vai tocar nela. Ela é um pouco, ela foge um pouco à necessidade da cadeira, então a gente vai pular isso. Então só faltam os módulos, que para que servem os módulos? A gente vai criar um código VHDL, que nem esse daqui, e dentro de outro código VHDL a gente vai chamar esse módulo aula 13 e vai poder usar ele. Isso vai ficar para a próxima aula, mas já fica aí o spoiler do que é essa equivalência dos módulos com as funções das linguagens de programação. Mas era isso. Vimos o process, vimos o if aqui dentro, repassamos toda essa questão do Rising Edge e da questão dos registradores. E para que a gente vai usar isso, né? Para ter as nossas unidades de memória, nossas barreiras temporais para armazenar estados internos para os nossos circuitos serem sequenciais, terem essa noção do domínio do tempo. Hoje eu acabei divagando um pouco, né? Acabei me perdendo em um assunto ou outro, mas tudo que eu falei é importante de algum jeito. Acho que nada se joga fora. E por hoje é isso. Espero que todos estejam fazendo, né, a atividade do Fueder, mesmo que eu tenha mostrado aqui para vocês que a gente tem a opção de usar o mais, né? Espero que todos estejam fazendo o Fueder. É importante fazer a atividade porque ela é um treino para o trabalho. Eu tô terminando de bolar o trabalho, o que eu quero que vocês façam. Eu conversei bastante com o professor Chivitz ainda no ano passado sobre o que era o trabalho, mas a gente não desenhou ele assim até o fim, que é o que eu estou fazendo. E essa aula de hoje eu era para ter dado ela na quinta-feira passada. Acabou sendo uma semana muito corrida para mim, eu não tive como fazer isso e deixei a atividade. Mas então a gente ainda tem mais uma aula essa semana, que eu não decidi ainda se vai ser vídeo ou se vai ser síncrona. A princípio seria síncrona, mas eu gostei desse esquema do vídeo, onde eu posso mostrar tudo para vocês. Vocês depois podem me contatar com dúvida, vocês podem ver isso aqui 2, 3 vezes no 2x se quiserem no YouTube. Então eu não sei ainda, mas independentemente ainda vai ter mais uma aula essa semana, que seria a aula da semana mesmo, essa aqui cobrindo a da semana passada. A gente vai ver como é que a gente faz máquinas de estados dentro do VHDL, é algo super simples, e vai ver os módulos, e aí eu vou falar do trabalho, vou passar o trabalho para vocês, vou dar umas dicas, umas mortas para vocês poderem fazer o trabalho bem. E é isso, quinta-feira, né? Eu penso que ela pode ser, que ela é importante que ela seja síncrona também para vocês poderem perguntar sobre o trabalho. Se vocês quiserem uma ideia assim de algo para fazer essa semana, não uma atividade, mas algo para treinar, assim, para estarem afiados para o trabalho, tentem reproduzam aqui o que a gente fez. Tem outras ideias. Voltem na aula do professor Chivitz sobre os vários tipos de registradores, o que dá para fazer com eles, e tentem implementar. Vocês podem imaginar que procurando na internet tem muita coisa em VHDL feita. Procurem Shift Register VHDL, vocês vão achar. E olhem esses códigos, leiam, tentem entender, baixem e sintetizem eles para ver o que dá. E eu acho que com isso vocês vão estar bem afiados para poderem fazer o trabalho. Também não vai ser nada gigantesco, nada muito complexo, mas eu vou tentar fazer de um jeito que vocês coloquem em prática aí tudo que vocês viram nessas aulas aí que eu vim visitar vocês na cadeira. Era isso, gente. Um abraço para todo mundo. Espero que tenha alguém vendo esse vídeo. Espero que eu tenha gravado, né? O OBS não tenha me ferrado. Mas um abraço. Tchau, tchau.